oposição. Pois é, cabe ao governo agora enfrentar, né? O Hugo Mota rasgou a fantasia, mostrou que ele é um Eduardo Cunha, travestido aí de parlamentar civilizado. O governo está no corner, né? Como se diz. Vamos ver como é que o governo Lula vai sair dessa situação de ter tido 383 votos contrários no parlamento, que queria fazer um ajuste fiscal e, ato contínuo, aumentou o número de deputados para 531 parlamentares, né? Como se o Brasil precisasse de mais bandido, né, pedindo emenda parlamentar, né? Esse é o grande problema, né? Bom dia, Francisco Bonfim. Hugo Mota é pior do que todos os golpistas juntos, é verdade. Ele é um cruzamento de Arthur Lira com Eduardo Cunha. A situação do governo não é fácil. E a Nádia dizendo: o Congresso decidiu ferrar com os pobres. É exatamente a luta de classes, né? Quer dizer, o Congresso ele é eleito pela classe dominante e é por isso mesmo, quer dizer, ele é contra a PEC da transição, é contra todos os desdobramentos da PEC da transição que permitiu a retomada dos programas sociais. Zé, como é que você viu essa derrota do Brasil, na verdade, né, que é tratada na mídia como uma derrota do governo Lula? Eu acho gravíssimo o episódio. Mostra o seguinte: o Congresso é oposição ao governo. É bom se ter consciência disso. Em alguns momentos houve a possibilidade de fazer um acordo muito pontual em cima de uma convergência muito limitada, que na verdade é uma convergência em torno dos interesses dessa cúpula do Congresso, que ela é realmente oposicionista de direita, não se pode confundir. Ah, não, é uma aliança do governo e da esquerda com o centro. Não é centro. Arthur Lira, Hugo Mota, essa turma aí, nunca foi de centro. Então, acho que é gravíssimo, é um episódio que mostra o enfraquecimento do governo, a debilidade com que ele enfrenta a situação política por conta de as forças progressistas não terem alcançado maioria no Congresso, e eles estão percebendo que está chegando aí na hora da organização das chapas eleitorais, o processo eleitoral de 2026, e vão tentar sangrar o governo ainda mais com as chantagens em torno dessa excrescência que se chama emendas parlamentares. Exatamente. E vão fechar completamente o apoio ao Tarcísio, que seria o Milei brasileiro, né? Aqui, ó, a Márcia Benatti fala assim, ó, classe dominante escravocrata. E a Laurita fala o básico. A direita é de direita, né? Mas a direita é cada vez mais extrema direita, né? Quer dizer, no estágio atual do capitalismo. Lejane Mirran, como é que você viu esse episódio de ontem? Vamos dizer assim, o Congresso puxando a faca para o governo Lula. É simples assim, eles fizeram um ajuste fiscal neoliberal extremado. Com essa derrubada desse pequeno ajuste no IOF, eles vão forçar o governo a fazer cortes. E os cortes serão na carne, cortes na educação, cortes na saúde. Então, é um Congresso que está legislando no sentido orçamentário, que lhes é vedado pela Constituição. É uma barbaridade. E o número é astronômico. Está se mantendo 383, 384. Esse um aí de diferença é o Rui Falcão que errou. Coitado, errou o voto, né? Mas é um número astronômico, com todos os ministérios que o partido de direita tem, isso não está rendendo votos para a base do presidente Lula. É uma situação dificílima. O título da nossa manchete aqui está perfeito, quer dizer, corremos o risco do presidente Lula viver aí uma situação com esse traidor aí do Hugo Mota virar um Eduardo Cunha e ele ser submetido a um processo de impeachment. A imagem, né? A imagem desse período é o Hugo Mota enchendo a cara lá, virando uísque na boquinha da garrafa lá. Que coisa. Coisa horrorosa. Obrigado aqui a Tami Hayashi, que se tornou assinante, né? E a questão que se coloca, né? O que fazer, né? O Lula pode? Por que não, né? Por que o Lula não demite todos esses ministros aí desses partidos que não dão voto nenhum, faz um governo mais à esquerda e denuncia o Congresso? É uma possibilidade também, porque não dá mais para ter ilusões com esses bandidos. O Congresso quer quebrar o país, levar o Brasil a uma situação de insustentabilidade fiscal para levar ao projeto da classe dominante, que é a privatização da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, para dizer que não tem saída fora de um projeto do tipo Milei, né? E a gente está tendo grandes protestos lá na Argentina. Também. Antes eu quero aqui agradecer ao Miguel Silva, que está dizendo: não tem governo de esquerda enquanto uma pessoa votar no Lula para presidente
em alguém do PL para deputado. Temos que educar as pessoas, é verdade. Tem que haver um grande processo de formação e educação política. E também, na verdade, quer dizer, a gente tem que dizer a real, né? A democracia liberal no Brasil colapsou, porque o parlamento é controlado pelos bilionários, né? Edilane está dizendo, Lula escolhe escolhas traidoras, Daphne explica. Regina está dizendo, a votação é um número para impeachment de Lula. Mas não vão fazer um impeachment do Lula, não. Eles vão tentar isolar e, quando chegar na hora da eleição, eles vão fazer todas as alianças em torno do candidato de extrema-direita, que é o Tarcísio de Freitas, né? Então, o Tarcísio vai ter lá todos os minutos de televisão, toda a coalizão, etc. e tal, e o Lula vai ter uma aliança bem pequena e vai ter que pensar, né? Quer dizer, se ele sai candidato ou não contra todo o sistema que vai estar organizado em torno do fascismo, né? Legiane, como é que você vê essa situação aí do neoliberalismo se aproximando de forma ameaçadora do Brasil? Léo, você fica indignado, eu e o Zé também, porque nós temos um nível de consciência, mas nosso nível de consciência não é o nível médio de consciência da população. Não nos iludamos que isso possa ser a média que vá representar o pensamento da população, por exemplo, no Brasil em 2026. Não nos esqueçamos de 2018, quer dizer, o Brasil, quantos milhões foram alçados à classe média, tiveram acesso à casa própria, a financiamento de veículos e tal, e votaram contra, né, o governo que propiciou esse acesso, né? Então, há um livro que a memória de um velho me trai, mas o título eu nunca esqueço, Carrascos Voluntários de Hitler. Você não imagina que o nazismo contou com o apoio de 80% ou mais da população? Essas pessoas na Alemanha apoiavam abertamente o massacre, os campos de concentração, e eram cidadãos normais, de bem, iam lá nos cultos, nas igrejas, finais de semana. Então, olha, temos que tomar todo o cuidado para que isso que está acontecendo na Argentina não chegue ao Brasil e não contamine setores da sociedade que possam se voltar contra nós, inclusive, né? Vocês estavam falando aí, tem um Congresso contra, o Lula precisa usar o seu capital, o seu prestígio político para convocar o povo. Não assim passando por cima dos partidos, dos sindicatos, das centrais, não, isso aí é fascismo. Mas ele deve usar o seu prestígio e nós temos que mobilizar o povo, falar mais diretamente, usar os... Quanto tempo ele não dá uma coletiva aí para todas as TVs do campo nosso progressista? Faz muito tempo que eu não vejo aquela mesa grande, né, com todos vocês reunidos, fazendo perguntas, etc., né? Os editores. Então faz tempo, né? Então nós temos que mobilizar isso, nossos ativistas aí da mídia digital, nós temos que começar a pensar nisso, né? Eu estou preocupado, sinceramente, né? Vou ler o comentário aqui do João Ferreira, fala, no Brasil não existe comunicação governamental que contraponha o PIG, né? Aí é que tá, a gente volta no ponto, quer dizer, não se fez a democratização da mídia, né, para ter contraponto a esses veículos de comunicação que são quase todos neoliberais, e a comunicação pública não foi colocada como prioritária. Então isso hoje cobra um preço também do governo Lula, né? Silmara tem um comentário aqui, Legiane, que fala assim, ó, Lula foi golpeado, querem que ele tire do pobre, né? E aí o seguinte, obviamente, quer dizer, eles querem forçar o ajuste, que o Lula e o Haddad façam esse ajuste fiscal neoliberal para que ele perca votos e seja ainda mais derrotável pelo candidato da extrema-direita, que é o Tarcísio de Freitas, né? A Laurita fala assim, ó, Manteiga falou que taxa de IOF poderia ser decidida pelo Executivo, sem ir para o Congresso. No tempo dele era assim. Por que foi agora? É uma boa questão, né? Tem que se perguntar para o Manteiga porque foi de uma maneira mais... É verdade, eu me lembro várias vezes o governo mudava o IOF, o Executivo que fixava o IOF. Exatamente, tem que se perguntar. Obrigado aqui a Peti Torres, né? E o Kerhut está dizendo, a Laurita, aliás, e Kerhut está dizendo também, o golpe de 2016 foi para destruir e entregar tudo que ainda tínhamos. Entregaram o controle acionário da Petro, exploração, Eletro, BR, GNV, empresas de água, não sobrou muita coisa não, mas sobrou, né? Sobrou a Petrobras, que é o objetivo maior, né? Terezinha, está na hora de Lula voltar a mobilizar o povo brasileiro e falar em cadeia nacional de televisão
sobre este golpe do capitalismo neoliberal. Está tudo conectado para abalar o Brasil e os BRICS, né? Também. Os BRICS estão chegando aí. É isso. Luiz Bergosa fala: Lula tem que ser Getúlio Vargas, Brizola, Perón, Fidel. Se não, né? Tá ferrado. E aqui o Luciana Barros está dizendo que Lula está na corda bamba. Terezinha Braga está dizendo: e Lula acreditou nessas víboras, levou Hugo Mota em todas as suas viagens e mantém essas pessoas no governo. É a extrema-direita do caos. Concordo plenamente também, né? O Lula deu uma chance, né? Agora o que importa é como o Lula vai reagir. O Lucas Veiga fala: governo interino se deu conta de que é interino. Lula se quer fazer política interna no Congresso, sequer faz política interna no Congresso. Ele não tentará se reeleger, sabe que perde do Tiririca. O Lucas todo dia vem aqui nervoso contra o presidente Lula. A Graça Moura: bom dia, mantenhamos nossa humanidade diariamente firme, palestinos e povos originários precisam de nós. E o Silvio fala: estive no Fórum Global Times 247, foi uma grande emoção. Que isso, Silvio? A emoção nossa, apertar a mão do Atucho Zé Reinaldo e ouvir o Postman e o Medronho. Foi muito legal também. Obrigado ao Silvio pela presença ontem aqui. O Lucas Veiga também fala: o presidente do Brasil é o Lula, mas Bolsonaro governa. Vergonha. Esse é o grande Lula, salvador da pátria? Na verdade, não é o Bolsonaro que governa, né? Porque o Bolsonaro está indo para a cadeia, mas quem está governando é o golpe de 2016, né? Então, o golpe de 2016 ele não foi desfeito. A ponte para o futuro ainda está governando parcialmente o Brasil, não completamente, porque o Lula fez a PEC da transição, recolocou o pobre no orçamento, fez o Brasil voltar a crescer, trouxe a política industrial de volta, reduziu drasticamente o desemprego. Então, o Lula conseguiu muita coisa, mesmo cercado por bandidos, né? Agora, os bandidos estão se unificando em torno da candidatura Tarcísio. O Lula vai reagir? O Lula tem capacidade de reação? Essa é a pergunta que está colocada. A gente não pode ser catastrofista, senão a gente não reconhece, quer dizer, a grande evolução que o Brasil teve nesses 2 anos e meio de governo Lula, né? Todo apoio ao ministro Fernando Haddad, diz aqui Jane Jorge. Bom, Daiane, então se consumou a traição anunciada do Hugo Mota. Todo mundo sabia que ele era um filhotezinho da ditadura, um filhotezinho do neoliberalismo, um bebedor de uísque em cobertura lá da Paraíba. Está aí, puxou a faca, pautou o decreto, o governo teve 383 votos contrários e foi derrotado na Câmara. Mas quem perdeu foi o Brasil, quem ganhou foi a elite financeira que quer implantar um Milei aqui no país. Diga lá, Daiane. A imprensa está nessa onda, né? Que é derrota do governo, como se a derrota representasse um saldo negativo somente para o governo, quando, como você disse, é uma derrota para o Brasil. O presidente Lula esteve ontem num evento que tratou sobre a questão do combustível, né, e falou sobre essa questão econômica. Disse que o governo faz um esforço e fez elogios diretos ao Haddad, de que o governo faz um esforço para levar o Brasil a um novo patamar, e que ele tem ciência, né, do papel que tem o Haddad nesse esforço, desde a PEC da transição, e esse tem sido o dilema, né, que faz o governo. E ele lembrou, né, quando o Guedes governava, junto com o Bolsonaro, né, não tinha empresário indo para a mídia para dizer que o déficit fiscal estava sendo desrespeitado, ultrapassado, né? Muito pelo contrário, essa grita que se faz, ela não existia, justamente porque quem está no governo hoje é o presidente Lula. Vejo a ação do Hugo Mota como a gente, desde o início aqui, desde a posse, né, no dia que ele foi eleito, lá no dia 2 de fevereiro, a gente tratou sobre esse comportamento do Hugo Mota, né, que faz um discurso muito dúbio, cheio de falas de efeito, e pelos bastidores articula outro movimento, e dentro das correlações de força age sob pressão. Ele está surfando numa onda em cima das pesquisas e acha que se aliar a esses setores vai ter a vitória, pelo menos a vitória que eles pretendem ter dentro do Congresso, né, do domínio do orçamento. É disso que eles não abrem mão. Criticaram aí o governo, dizendo eles aprovaram a questão da medida relacionada à conta de luz, depois saiu colocando a culpa no Congresso. Então, segundo a imprensa, essa seria, por exemplo, uma das chateações que deixou o Hugo Mota e o Alcolumbre
muito indignados, porque o governo fica empurrando tudo no colo do Congresso. Essa tentativa, inclusive, da discussão da conta de luz e tal, do aumento, da derrubada do projeto, dos vetos, foi resultado de uma série de movimentos que o governo tentou fazer para negociar. Aqui no nosso chat teve gente que veio falar sobre isso, teve gente do PT que votou, e a justificativa, segundo constava, também era nessa linha, de que estava se tentando fazer algum nível de diálogo. Pelo que o Lindbergh disse ontem, que após o Hugo Motta publicar nas redes que iria pautar a questão do IOF já na quarta-feira, e depois disso o Hugo Motta não atendeu nenhum contato, tanto do Lindbergh quanto da ministra Gleisi, demonstrava ali que o Hugo Motta falou, agora eu que mando, eu que determino, eu que dito as regras, né? Ele acha que a política é feita assim, está se sentindo um Arthur Lira. O nosso título aqui está puxando o Eduardo Cunha. Acho que ele também tem esse espelho. Resta saber se isso vai durar muito tempo, né? Porque nesse cenário de tensões em que alguns setores acham que pode ditar as regras, a gente ao longo desse período percebeu que essa regra muitas vezes não bate com a realidade. Se alinhar ao Bolsonaro ou à tese bolsonarista, colocar, por exemplo, um representante do PL para ser o relator, é um ato provocativo, é de fato uma puxada de faca literal nessas condições. Só que ele duvida e acha que coloca em xeque a capacidade do presidente Lula de reagir. Lula é um animal político e sabe lidar muito bem com isso. O PT precisa ter um pouco mais de instrumentos, né? Eu vejo, por exemplo, no Senado algumas dificuldades, mas não duvidaria que essa reação possa vir de um modo que deixe o Hugo Motta depois do lado do presidente, tendo que se comportar de forma diferente, né? A questão é como ele vai reagir, né? Eu também tenho essa dúvida aqui. Eu vou ler os comentários aqui, o Laerte está nos apoiando. Vai Careca fala, calma, logo Lula põe essa turma no bolso. E a Miriam critica o Lula. O Lucas aqui dos comentários dizendo que a esquerda quinta coluna merece um Tarcísio como presidente. Está dizendo que isso é para a gente como o Lucas. Então, não vamos brigar aqui entre nós também, né? A Isabel Reis está dizendo, esses parlamentares não possuem caráter, ética, educação, saber, como diria Tom Jobim, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Na verdade, tem mais de 300 picaretas no Congresso que só querem saber de emenda parlamentar, né? E muitos deles são milionários mesmo, essa é a realidade, né? Tem que dizer a real. Vou rodar aqui o vídeo do Lindbergh aqui, Aquiles, já passo para você comentar. Pessoal, gente, nós estamos aqui em Brasília e eu peço a sua mobilização, a mobilização da sociedade civil. Foi pautado, anunciado ontem depois de 11 horas da noite e foi pautado para votação hoje, a derrubada do decreto do IOF. Eu quero explicar a você, tem muita gente mentindo. Olha, o povão não paga IOF. Na verdade, aqui o que está acontecendo é o contrário. E eu queria que você me ajudasse com uma mobilização. Subisse a tag. Ricos paguem a conta. O que está acontecendo aqui é isso. Eles não aceitam. Você sabe que o Haddad mandou uma medida provisória e taxa mais bets. As bets não aceitam. Aumenta a taxa de fintechs também, não aceitam. Os bancos, juros sobre capital, não aceitam. Aí está mandando uma lei complementar para cortar benefícios tributários, isenções. São 800 bilhões, pessoal. Isso não é aumento de imposto. É você cortar gastos tributários. Então eles se rebelam. O que é que eles querem impor ao governo? Que o governo corte programas sociais. Ao derrubar esse decreto do IOF, o governo vai ser obrigado a cortar mais 12 bilhões. De onde? Programas sociais, saúde, educação. Então, é uma votação contra o povo. Entre nessa mobilização com a gente, porque a gente vai fazer essa disputa. Os ricos, os ricaços, têm que pagar essa conta. Esse vídeo aí, quer dizer, ele foi anterior à votação, né? Na verdade. E eu não vi nenhuma manifestação do Lindbergh posterior e nem da Gleisi, né? Então, estou esperando para ver como é que eles vão se posicionar. Mas, de qualquer maneira, era isso. Quer dizer, também o governo não vai ganhar, quer dizer, subir no hashtag, né? Quer dizer, tem que ter uma decisão política para dizer, olha, como enfrentar agora? Vai demitir os ministros? Vai ter uma outra postura? Vai convocar a Rede Nacional de Televisão? Vai fazer o quê, né? Como agir diante de um parlamento que é oposição e faz a oposição neoliberal?
Pois é, Léo, o que o Lindbergh fez aí deveria estar sendo feito anteriormente por todos os ministros do lucro duro e, em última instância, até pelo próprio presidente Lula, né? A gente viu ontem uma derrota muito forte do governo no Congresso, que derrubou esse decreto que já estava desidratado, né? Já não estava em vigor ali na forma, porque já tinha tido um outro decreto. Então, foi uma vitória, o Congresso quis impor ao governo Lula uma derrota política explícita. A proposta do governo visava a justiça tributária. Como disse o Lindbergh, apesar de que quem faz qualquer tipo de operação de crédito paga lá um pouquinho de IOF, sim, então, mas não era exatamente esse o foco, né? Obviamente, a proposta do governo não iria atingir as classes mais baixas. Porque, por exemplo, essas classes mais baixas não têm investimentos em letras de crédito imobiliário ou letras de crédito do agronegócio, por exemplo, né, que era um dos alvos das medidas. Taxação das bets, também uma medida saneadora, uma medida que aquilo ali deveria ser alvo do chamado imposto seletivo, porque é uma atividade que produz mal para a saúde da população. Né? Destacar também a falta de debate, o atropelo, a tratoragem que foi feita e comandada pelo presidente Hugo Mota, a lá Eduardo Cunha, né? Anunciando a inclusão de uma medida tão importante quase na calada da noite, já para o outro dia, né? Impõe ao governo uma necessidade de arrumar aí um outro caminho para cobrir um rombo de 20 bilhões de reais. Lindbergh falou 12, não foi? Mas as receitas oriundas que esse decreto que foi derrubado traria 20,5 bilhões, só para esse ano de 2025. Então, isso na prática vai forçar o governo a se asfixiar ainda mais. Né? E aí, finalmente, Léo, é a reflexão que eu faço no artigo que eu publiquei hoje, que é o seguinte: o Congresso ele protege o andar de cima. Ele não permite que o Haddad chegue lá para entregar o boleto do condomínio para o morador da cobertura, utilizando a metáfora do ministro da Fazenda. Se nós temos um Congresso resistente a promover uma justiça tributária, fica demonstrado, patente, que apenas com a institucionalidade, o governo Lula viu que não conseguirá mudar a realidade tributária e as desigualdades que imperam nesse país. O que resta? Quem o elegeu. Se nós não dialogarmos com a base da população brasileira, explicar que o que se trata ali é uma questão de justiça tributária e não de um governo taxador, como está se espalhando aí, essa pecha vai ser mantida como verdade. E nós não teremos, o governo Lula já não tem uma base sólida no Congresso, prescindir de chamar a população e mobilizar o povo para defender e explicar o que está acontecendo, ficam materializando condições adversas, Léo, para o Lula enfrentar 2026. Se os partidos do Centrão já estão dizendo que querem Tarcísio e o plano liberal à la Milei, e estão dando demonstrações políticas no Congresso como essa, o que resta ao governo Lula? Resta mobilizar a sua base. É a base que vai eleger o Lula de novo em 26. Espero eu que, vamos dizer assim, com uma pequena ajuste de votar no Lula, um candidato do PT, e não votar num candidato do União Brasil, né? Então, assim, o governo está precisando chamar o seu povo. É isso aí. Olha só, até vou mostrar já uma matéria aqui do UOL que tem tudo a ver com isso. Júlio Beraldi, faz como o Petro, faz um plebiscito, tem que enquadrá-los. Elizabeth está nos apoiando, Trajano está dizendo bons tempos em que os picaretas eram só 300, né? Lucas Veiga, estou esperando há 3 anos o animal político agir, né? Mas, Lucas, nesses 3 anos, vou falar com você, né? O desemprego caiu bastante, o emprego cresceu, né? Você teve aí vários dados aí econômicos muito favoráveis, mesmo com esse Congresso. Então, o animal político agiu nesses 3 anos, você não precisa esperar. Agora, na verdade, que está se aproximando a eleição, é que o Congresso está mostrando a sua cara, né? Então, como ele vai agir nesse novo quadro é a grande inquietação que todos nós temos aqui, né?
Obrigado aqui a Isabel. O Alexandre está dizendo: o arcabouço fiscal é a bola de ferro desse governo. E aí eu queria mostrar, Daiane, aqui a manchete do UOL agora, que é essa aqui, ó. Vamos lá. Derrubada do IOF escala tensão, isola governo e pauta alianças para 2026. Tudo isso é um projeto, quer dizer, o projeto é mostrar o Lula isolado, né? Todos os partidos fechando alianças ali em torno do Tarcísio de Freitas pela direita, o Ciro Gomes, eventualmente candidato a presidente também pelo PSDB. O PSDB está dizendo que o Ciro pode ser candidato, aí o Ciro pode fazer aquele discurso agressivo, né? Dizendo assim: olha, o Lula não enfrentou o Congresso, o Lula foi covarde, então eu vou enfrentar, mesmo estando no PSDB, que é um partido da direita, ou quase extrema-direita também. Né? Não acho que o Ciro vai ter espaço no PDT para essa candidatura presidencial. Mas então é esse o quadro, quer dizer, então Tarcísio, o Ciro Gomes como eventual linha auxiliar da extrema-direita, né? Atacando o Lula, como se fosse pela esquerda, e o Lula com uma coligação pequena. Então, o Lula pode chegar fragilizado à eleição. Mas, como disse o Aquiles, ele tem o povo, né? Ele tem o povo que o elegeu, que pode voltar a elegê-lo, mas ele tem que dar sinais de que ele vai fazer algo para enfrentar esse Congresso. Diga lá, Daiane. A gente tem falado isso nos últimos dias, né? Essa linha de ataque tem sido para demonstrar um isolamento do governo, um enfraquecimento do Lula, uma situação em que o Lula não consegue mais ter controle e ainda tentando tirar aquilo que é a essência, né? O Lula não é mais a voz do trabalhador, o trabalhador não se identifica mais com o Lula é passado, o Lula é atraso, o Lula não tem mais essas conexões, ele está velho, melhor ele cuidar da vida dele, está mais debilitado de saúde. Enfim, esse é o discurso que tem sido feito nos últimos 2 anos, né, com mais intensidade, justamente porque todas as outras estratégias em relação ao Lula foram por água abaixo, né? Eles prenderam o presidente Lula por 500 e tantos dias, mais de 580 dias. Eles despejaram durante anos, cotidianamente, né, o tal petrolão. Ainda tem gente que, quando chega a conversar sobre política, sempre cita a questão: a gente vai quebrando os argumentos, aí a pessoa fala: mas e a Petrobras, e o Petrolão, e o Mensalão, e, enfim, as pessoas guardam essa memória ainda como parte, né, desse processo. Essa não é uma ação deliberada, fato coincidente, é tudo muito coordenado, e o discurso tem sido esse, né? Se isso vai se coordenar, o desenho eleitoral, o presidente já deu indicações nas entrevistas que não vai abrir mão da candidatura caso o país esteja nessa ameaça, né? E quando eles colocam que o Lula está isolado, está esquecendo de colocar também o parlamento nesse jogo com um ataque ao Supremo, né? O Alcolumbre e o Hugo Mota vão participar de uma audiência lá no Supremo Tribunal Federal tratando das emendas, porque o que está em jogo nesse processo, o que salvaria a eleição, principalmente para essa gente, são as emendas parlamentares. É o esquema das emendas que deu esse poder, e esse poder dado justamente por Bolsonaro, que queria permanecer no poder e falou: tudo bem, abro mão, até porque ele também ganhava muito com isso, além do ponto de vista político, tem lá os seus aliados que fizeram um bom caixa com essas emendas impositivas, emendas de comissão, tudo quanto é esquema de emenda, eles estavam aí fazendo. Dentro desse processo, dessa derrubada do IOF, o Aquiles citou um número diferente aí, mas o Lindbergh tinha falado, dentro desses 12 bilhões, 2 bilhões eram só de emendas de parlamentares. Então, é uma discussão que não está, esse isolamento que eles estão querendo dizer que só o Lula tem, é porque esse Congresso está tentando manter o poder que ele está se perdendo, o poder dentro do debate político. E isso também tem, nesse muro, lá, o Supremo Tribunal Federal. Então, não é uma batalha do Lula somente, tem uma batalha do sistema, desse regime que funciona hoje, que são as emendas parlamentares, né? Exatamente. Agora, eu estava lendo aqui, Daiane, que o governo pagou nos últimos dias 407 milhões em emendas, né?
Ou seja, o governo deu dinheiro para os bandidos e mesmo assim foi derrotado, né? Gil Rabelo está dizendo, não é só explicar, aqui eles precisam dessas centrais mobilizando para não virar primaveras. Tinha um outro comentário também desses comentários aqui de membros, aqui da Elizabeth. Por favor, façam um corte da fala do Aquiles sobre chamar o povo e explicar que o governo não é taxador. E ainda tinha um outro, se eu não me engano, que era do Diogo Alecrim, dizendo, desisto de tentar salvar o governo, nem ele se defende. Tal. Eu vou trazer para você aqui, Aquiles, um comentário de uma mestra do jornalismo brasileiro, que é a nossa querida amiga Helena Chagas, fazendo uma análise sobre isso que aconteceu, né? Antes eu li aqui 2 comentários também. O Mago Supremo dizendo, repito, é precisamente diante de um congresso como este que a esquerda tem que intensificar suas críticas ao modelo de democracia neoliberal. Eu tenho dito isso com frequência, quer dizer, a democracia colapsou, isso não é democracia, né? Isso é uma cleptocracia misturada com plutocracia, né? É o regime dos ricos e dos ladrões associados, né? Júlio Beraldi, já tinha lido, fazer como Petro, né? Mas o que eu quero te botar aqui é o comentário da Helena Chagas, é esse aqui, ó. A Helena fala assim, talvez a derrota do decreto do IOF na Câmara seja um divisor de águas. Momento de o Planalto reforçar a narrativa de que o Congresso defende os ricos, confrontar o Legislativo com a opinião da maioria da população, é a única forma de o governo recuperar certo fôlego político por lá, mas é preciso correr, ocupar as redes e propagar isso rapidamente. Eu acho que chegou a hora do governo romper publicamente com o Hugo Mota e denunciar o Hugo Mota, como está dizendo aqui a Helena, e mostrar essas fotos do Hugo Mota bebendo uísque na cobertura, aliás, ele estava numa cobertura, né? Dizer que se trata de um filhotezinho aí das elites, né? E ir para cima. Mas aí o Congresso vai fazer isso, vai fazer pauta, todo dia enfrentar. Não adianta mais querer levar o Hugo Mota para nenhuma viagem, para Paris, para Nova York, para a China, para a Rússia, para qualquer lugar, porque o cara é um inimigo de classe do governo, é um inimigo político e está trabalhando claramente como o Eduardo Cunha. Vai fazer o quê? Vai negociar com esse cara, né? Então, está aí a mensagem da Helena, né? E não pagava mais nenhuma emenda, né? E ia público à televisão para dizer o seguinte, olha, não se paga mais um centavo de emenda parlamentar e mostra como é que esses caras roubam com as emendas também, né? Cadê a Polícia Federal para mostrar, quer dizer, a roubalheira das emendas também? É uma outra questão. Flávio Dino tem um monte de história levantada. Será que não é agora a hora de mostrar a bandidagem do que se faz, né, com esse dinheiro das emendas parlamentares? O cara que vai asfaltar a estrada para a fazenda, que vai asfaltar não sei o quê, que manda dinheiro para o hospital da família e tudo isso. Quer dizer, eu acho que a população entende que esses caras são bandidos, que são picaretas, que são ladrões do orçamento público. Agora, o governo vai fazer uma aliança com os bandidos? Né? Quer dizer, então, acho que já está claro, né? Não adianta pagar emenda, não adianta dar ministério. Então, só tem um caminho, que parece ser esse aqui da Helena Chagas, que é o do enfrentamento. Diga lá, Aquiles. O do enfrentamento. Eu concordo com a Helena, é sempre muito precisa. Aliás, sinto falta aqui dela no 247. Ela, juntamente com a Tereza, eram as pessoas que eu mais sigo assim, em termos de pensamento. Mas o que está acontecendo aí? Está chegando numa encruzilhada que o presidente Lula vai, vamos dizer assim, sentir mais dificuldade em manter essa postura que ele mantém desde que ele foi eleito, de um chefe do executivo pacificador, agregador, republicano, acima de tudo, republicano. Como você pode ser republicano com alguém que te dá uma rasteira? Como é que você pode estabelecer relações institucionais corretas, cortês, respeitosas, com um governo, com um Congresso, com um poder, né? Você, enquanto chefe de um poder, que é o executivo, como é que você pode ter uma relação respeitosa com o outro poder que quer te derrubar, quer te emparedar, porque quer que a agenda que foi sufragada nas urnas e que foi vencedora não passe no Congresso Nacional. Isso não é novo, a gente já viu isso aqui, a nossa comunidade já viu isso durante o governo Dilma Rousseff, que tinha uma agenda que venceu, mas que uma agenda que foi barrada pelo Congresso, porque o Congresso protege o andar de cima. Se você mantiver essa postura republicana, tratando de maneira isenta
né, com algumas deferências políticas, levando para viagem, isso aqui, tudo mais, um representante que quer te dar uma rasteira, você vai passar a imagem para a sua base de que sim, olha, é o possível, já que eles foram eleitos, eles têm a legitimidade de fazer isso, não é o governo que precisa, não é o Congresso que precisa do governo, é o governo que precisa do Congresso, porque esse é o discurso do presidente, né? E eu acho que, nesse momento, manter esse discurso já não faz mais sentido, porque eles não representam exatamente isso que o presidente Lula está dizendo que eles representam. Da parte do Lula tem todo o republicanismo, tem toda a seriedade no trato com a coisa pública, mas do lado do legislativo não tem. Então, você manter uma relação dessa nesses termos não vai dar bom. E a gente está vendo aí 2026 bem aí. Então, o presidente Lula... alguém perguntou aí, tá, mas como fazer? Olha, viajando o país, denunciando a situação do país, denunciando o cerceamento político, denunciando esse conluio que existe do Congresso Nacional com a parcela dos ricos, que impedem que os ricos paguem e querem essa conta no bolso de você, trabalhador, você que conseguiu aí uma taxa de juros menor porque fez o seu consignado, você que conseguiu um emprego na indústria porque a indústria agora está contratando, você que era engenheiro, estava trabalhando de Uber, depois voltou, porque começou a ter obras. É você que vai pagar essa conta. Então, acho que tem que ser assim, tem que falar direto, tem que falar mais. Como o próprio governo disse que já tem pesquisa em que o povo gostaria que o Lula falasse mais, abre-se um bom momento. Agora, para o enfrentamento. Para dizer, olha, esse governo aqui é vítima de uma ação sistemática do Congresso Nacional que protege os interesses da parcela dominante desse país, que é muitíssimo menor do que a ampla maioria beneficiada pelas políticas sociais, querem impor aqui uma agenda que foi rejeitada pelas urnas, tem que denunciar. E o presidente Lula é mestre na comunicação. Então, ele domina a capacidade de explicar para o cidadão comum. Esse povão que não vai pagar o IOF que o Haddad aumentou, tem que explicar para ele que essa medida do Congresso vai prejudicar as políticas sociais que ele está sendo beneficiado. As emendas, ok, acho que tem que denunciar as emendas, porque é o vetor de tudo isso, né? Foi por aí que o Legislativo conseguiu manietar o Executivo. Mas sem mobilização não vai. Eu acho que hoje nem as emendas bastam, né? Porque a gente já tinha percebido há muito tempo que já não basta dar ministério. Agora não basta dar ministério e emenda, porque, no fundo, já estamos no processo eleitoral e o objetivo é enfraquecer o governo para eleger o Tarcísio para desmontar o Estado brasileiro, né? Eu queria trazer para você, Daiane, esse comentário aqui da Antonieta, que está aqui na tela. Ela fala assim, ó, o silêncio do Lula neste momento passa a impressão de que ele está desistindo. O imbrochável falava todo dia no cercadinho, né? Ontem o Lula recebeu o presidente do Benin, né? Hoje ele tem uma agenda em São Paulo, na favela do Moinho, ele está vindo para São Paulo, repostou isso nas suas redes sociais, talvez ele faça um discurso lá em relação a isso, mas eu acho que ele ainda não tomou uma decisão de como agir em relação a esse Congresso. E as pessoas ficam angustiadas, né? Como está a Antonieta aqui. Como é que se interpreta, vamos dizer assim, esse silêncio do presidente Lula, Daiane? Olha, Léo, o presidente Lula já falou por diversas vezes que ele não toma decisões, nem reage a determinadas situações de pronto. Ele falou isso longamente numa entrevista, né? De que ele às vezes a pessoa chega todo alvoroçado, ele ouve aquilo, absorve, vai pensar como é que deve agir e depois toma a decisão. Muitas vezes a gente aqui, e eu mesma tenho uma personalidade que é assim, a gente reage de acordo com os acontecimentos, com as circunstâncias, e planejamos isso num imediatismo, né? Acho que o presidente Lula dá demonstrações de que ele tem uma capacidade de olhar uma jogada, às vezes com um certo tempo. Enquanto as pessoas às vezes estão achando que ele está comendo bola, às vezes ele está fazendo um outro caminho, às vezes as coisas estão funcionando de outra forma, ou ele está tentando também achar uma alternativa diante daquela situação. Essa é a personalidade do presidente Lula.
E isso, ao longo do tempo, também fica demonstrado. Muita gente fica ansioso para querer respostas dele sobre determinadas coisas e ele é muito cauteloso. E, por hora, também, às vezes, ele responde quando a coisa já está mais madura e absorvida, ou ele já sabe mais ou menos como as coisas vão se desdobrar, ele fala. Então, eu tenho tentado aprender a ouvir e entender os movimentos, os gestos, né? Como eu disse ontem, o presidente estava num evento em que a plateia era essencialmente de empresários, além dos ministros que estavam ali na cerimônia. E ele se dirigiu por vezes a esses empresários, dizendo o que o governo tem feito, quais são as ações, as dificuldades, qual é o caminho que ele vê e que Brasil que ele quer. E ele falou num determinado momento que os empresários não podem ver o trabalhador somente como trabalhador e achar, poxa, vou ter que pagar o salário para esse cara. Ele usou esse termo, né? Pense que essa é a forma que o presidente Lula colocou lá, né? Pense que esse trabalhador vai receber um salário e vai consumir aquilo que ele está produzindo, portanto vai gerar lucro para você. O Brasil precisa ter um olhar para o trabalhador, não de um peso. E acho que ele usou fez essas analogias justamente porque a gente está vivendo um processo em que esses setores que estão pressionando também esse parlamento. Além das questões das emendas, foram os bancos pressionar. Se falou sobre a questão das bets, né, de taxar as bets, aumentar os impostos aí em relação a esses setores. Então, essa gente se mobiliza, essa gente tem lobby, faz pressão no parlamento, e esse parlamento é muito alinhado a esses setores, né? A questão do IOF, a questão das LCDs e todas aquelas outras taxas dizia respeito ao setor do agro. Esse setor do agro tem muita bancada lá. Então, é disso que se trata, não se trata somente de uma ação isolada. Eu vejo o presidente Lula ainda reagindo, não da forma que talvez todo mundo espera, né? Mas é o jeito que o presidente Lula faz política e tem o time dele. Mesmo com a mudança, inclusive, no Ministério das Comunicações, da Secretaria de Comunicação, com o Sidônio, não mudou essencialmente a tática e a estratégia da comunicação do presidente Lula. Por que não mudou? E se não mudou, por que colocou o Sidônio lá e tirou o Paulo Pimenta, se a comunicação permaneceu com poucas alterações? Essa é uma pergunta que eu faço, eu ainda não entendi qual foi o caminho, né? A comunicação mudou, na verdade, para que a população enxergasse as entregas, mas é que mudou o momento político. O momento político já não é mais o mesmo, né? O momento político agora é da eleição de 2026 e o que está faltando talvez seja aquele conselho político, né? Como tinha no passado. Mas eu não vejo a comunicação mudando, não, Léo. Não, sim, mas eu quero dizer o seguinte, quer dizer, o que na verdade motivou a mudança da comunicação era a percepção de que o povo não enxergava as entregas, então vamos fazer o povo enxergar as entregas com isso, aquilo, tal. E aí eu também não estou dizendo que mudou essencialmente, mas só a lógica era essa. Agora, mesmo se tivesse mudado, né, quer dizer, mudou o momento político. O momento político agora é da eleição de 2026, onde há uma grande coligação de forças para impedir a reeleição do presidente Lula. Quer dizer, eles queriam o Lula só como uma muleta para impedir a continuidade do Bolsonaro, né? O projeto da elite da classe dominante no Brasil é a ponte para o futuro, né? É o arroxo neoliberal. Né? Por quê? Porque as empresas podem lucrar mais mesmo num período mais recessivo, explorando mais a mão de obra, etc., e assim por diante. Né? Deixa eu trazer vários comentários aqui e a gente volta aqui com um tema que eu acho que é bem importante. Né? O Alexandre está dizendo, Lula não reage, um presidente fraco não mobiliza. Anderson Nunes, 2 semanas de rede de rádio e TV antes do JN, põe o Brasil no lugar e rumo certo. Será que Lula não sabe ou não quer isso? Né? Cláudia Barrela, já estamos em 26, a guerra começou. Ficar atacando o governo e jogar a toalha vai nos levar para o buraco rápido. Acho importante acionar a memória, lembrar o que canalhas de plantão fizeram com Dilma. Não tem nenhuma diferença essencial entre Hugo Mota e o Eduardo Cunha. A única diferença é que o Eduardo Cunha é muito mais inteligente do que o Hugo Mota, e provavelmente é o cara que está lá soprando no ouvido do Hugo Mota. Né? A Maria Lúcia está dizendo, o erro é chamar essas emendas de emendas secretas, quando o certo seria chamar de bolsolão, porque a mídia dá nome bonitinho sempre. Né? O Marcelo Lira está dizendo, Dino quis pegar o Centrão, o governo não deixou. Né? Miriam Pereira, o esquema para acabar com o presidente é o seguinte, a Globo desce o cacete, vem o Congresso e dá a facada. Júlio Beraldi, vai para o pau, faz a aclamação popular, chega. Alexson Cortez, meu Deus, como é triste e angustiante o povão não perceber
o quanto somos explorados por uma classe de políticos de direita repleta de bandidos, né? E aqui eu queria pegar esse comentário que está na tela do Douglas Peligroso. Ele fala: o Lula precisa pautar o debate todos os dias, senão quem pauta é o inimigo. E olha o exemplo disso aqui na prática, aqueles Globo News, né? E aí a declaração do deputado Paulderney Avelino, do União Brasil Amazonas. Diz assim, ó, tem que aparecer aqui, ó, ou o governo busca conter gastos, desvincular receitas do orçamento e buscar fazer uma composição com as forças políticas, ou então não vai conseguir passar mais nada aqui, porque não adianta aumentar o gasto. Qualquer coisa o governo quer aumentar o imposto, afirma o deputado. Esses deputados é que estão tendo voz na mídia para defender exatamente o ajuste neoliberal em cima dos pobres, né? Quer dizer, e o Lula não vai fazer isso, porque ele vai perder voto e piora a reeleição. Então, estamos nesse impasse aí. Concordo com o Douglas dizendo que o Lula tem que pautar o debate. Eu não digo que o Lula tenha que ter um cercadinho, mas, quer dizer, ter um briefing diário, passar informação, quer dizer, ter uma orientação. E eu acho muito interessante que o Lindbergh e a Gleisi não tenham se manifestado depois da derrota de ontem, né? Eu fui ver a agenda do presidente Lula. A agenda do presidente Lula hoje começa com o Rui Costa e depois o Rui Costa ele vem para São Paulo para esse evento aí na favela do Moinho. Mas eu acho que hoje era o dia de uma reunião importante com a Gleisi, chamar o Lindbergh, o líder no Congresso também, para orientar, né? Quer dizer, para onde vamos, né? Então eu acho que está todo mundo esperando essa orientação. Diga lá, Kids. E eu acho que a Gleisi é que podia cumprir esse papel, né? Quer dizer, de falar pelo governo também, né? Isso. E assumir um protagonismo aí. Tem que ter uma cara, no governo para enfrentar, vamos dizer assim, né? Essa é a da Gleisi, que é a ministra da Articulação Política. Acho que sim, acho que é adequado. Eu acho que o Lula pode até empoderar a Gleisi, quer dizer, quando eu não puder falar, a Gleisi fala por mim aqui, ó, o que ela fala é a mensagem do governo, para que a gente saiba, né? Quer dizer, qual vai ser a ação, né? Isso, exatamente. Vamos compor, vamos enfrentar, qual é a decisão, né?